Cleiton Vendemiato, Rádio Planeta Guarani. Tudo bem, Rafael? Boa sorte na quarta-feira. Gostaria de saber de você se é possível utilizar da máxima de que agora é um novo campeonato. Como é que você encara essa mudança de fase, jogos eliminatórios e a perspectiva de repente o goleiro poder ser o herói de uma classificação numa eventual disputa de pênaltis? Oportunidade boa, né? O clube alcançou o objetivo que já faz mais de 9 anos que não tinha alcançado, né? Que é passar de fase. A gente se preparou bem para essa partida contra o Mirassol, né? Tem uma volta do Ayrton, do Andrigo, que são peças fundamentais no time, né? Estou feliz pelo momento, né? Mas acredito que a gente vai estar bem lá no jogo e a gente vai conseguir o resultado positivo, né? E se precisar ir para os pênaltis, né? A gente trabalhou durante a semana para estar ajudando a equipe aí. Luiz Felipe Leite, VV8 Esportes. Oi, Rafael. Bem, jogo contra o Mirassol, o famoso mata. Se perder tá fora, erro zero. O que passa na sua cabeça como um goleiro? E considerando que o Guarani teve, ao longo do Campeonato Paulista, muita dificuldade, principalmente no sistema defensivo. O que passa na sua cabeça e o que foi conversado com vocês por meio da comissão técnica sobre isso, sobre essa partida tão importante? Para mim é uma conquista, né? Estou feliz, né? Tô feliz aqui no Guarani. Estou feliz em ter passado de fase. Queira ou não queira, a gente entra para a história, né? Por um objetivo alcançado. E a gente está bem preparado, né? A gente está se preparando bem, né? Terminou a preparação hoje. E acredito que, né, com a confiança que a gente vem vindo, né, a gente possa conseguir um resultado positivo lá contra o Mirassol. Eduardo Martins, portal Hora Campinas. Boa tarde, Rafael. A partida de amanhã é um jogo único, decisivo, e se terminar empatado será decidido nos pênaltis. Eu queria saber se você vem treinando pênaltis nos últimos dias, treinando defesas de pênaltis, e também se é uma especialidade sua defender pênaltis. Amanhã é uma partida única, sim, né? Claro que a gente quer ganhar no tempo normal, mas se vier o caso de ir para os pênaltis, né, eu estou preparado, né? Acredito que a gente vem treinando no dia a dia, né? Não só eu, mas como o Gabriel e os meninos também, para que, se tiver essa oportunidade, a gente possa ajudar o Guarani dentro de campo. Fernanda Machado, Bugricast. Boa tarde, Rafael. O Mirassol é um dos times que mais criam grandes chances no Campeonato Paulista. Em contrapartida, o Guarani é o segundo que mais perde, atrás só do Ituano. Como mudar isso para um confronto mata-mata, onde qualquer oportunidade de gol pode ser crucial? Acredito que a gente se preparou bem, né? Como eu disse, o time está preparado, a gente tem a volta do Andrigo e do Ayrton, né? Que são peças fundamentais, todo mundo sabe disso, né? A gente está bem preparado e acredito que a gente possa ir lá contra o Mirassol e vai conseguir um resultado positivo. Vinícius Barel, Rádio Jovem Pan News Campinas. Boa tarde, Rafael. Rafael, na sequência de jogos, foi possível observar que você pediu atendimento no gramado, muitas vezes com dores no joelho direito. Eu queria que você explicasse para a gente se é algo que ainda te incomoda. Não tem. A questão de eu ter caído contra o Ferroviário, que foi o jogo que eu mais caí, foi um incômodo, né? Que eu fiz um movimento brusco, então eu pedi o atendimento, né? Mas não tenho nada não, estou zerado e pronto para encarar o Mirassol. Carlos Rodrigues, Rádio Central. Rafael, a única vantagem das quartas de final é o mando de campo para o líder da chave, no caso o Mirassol. É verdade que não tem torcida, o estádio vazio, mas lá no José Maria de Campos Maia, o Mirassol tem alguns números que chamam bastante atenção. Até o jogo contra a Ferroviária outro dia, eram mais de 30 partidas, quase 2 anos invicto. Queria que você falasse do desafio de jogar lá dentro e buscar essa classificação. Não precisa necessariamente vencer, né? Um empate é suficiente, mas o desafio desse jogo. E também que você falasse um pouquinho do duelo particular com o Muralha. Vocês foram companheiros no Coritiba. Queria que você falasse aí, você e ele disputando essa classificação. A gente sabe que o Mirassol é uma equipe qualificada, né? Já vem fazendo, o professor Eduardo vem fazendo um trabalho já há tempo, né? Um grande trabalho lá. Né? Mas a gente também, né? A gente tem grandes jogadores aqui, a gente tem uma equipe qualificada, né? Como eu disse, a gente está preparado
para ir lá encarar, independente se vai jogar fora ou em casa, a gente já demonstrou isso, né? A gente teve jogos fora de casa que a gente conseguiu, né, impor nosso jogo. Então acredito que a gente vai lá, consiga se impor, né, e se Deus quiser a gente sai com resultado positivo. Sobre o Muralha, né, um grande goleiro, né, tive a oportunidade, né, de trabalhar com ele no Curitiba, né, um cara espetacular, vive um grande momento, né, lá no Mirassol. Então é um goleiro que está se destacando lá, mas acredito que a gente vai conseguir sair com resultado positivo. Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Por se tratar de um jogo único, Rafael, o que o Guarani terá que fazer, na tua opinião? Onde o Guarani errou nas partidas passadas que não poderá errar neste jogo contra o Mirassol? Foi os resultados que a gente não esperava, né? A gente sempre quer ganhar, mas infelizmente às vezes as coisas não acontecem, né? Mas como eu disse, a gente mudou a chave, né? Agora é mata-mata, não tem que ficar pensando no que passou, né? A gente tem que se preparar o máximo possível, como foi a preparação hoje, para ir lá, né? Um ajudando o outro. Acredito que a gente já demonstrou isso em alguns jogos, né? Que a gente tem um grande elenco, né? Não só quem está jogando, mas também quem está entrando está dando conta do recado, né? E nessa ritmo que a gente está, acredito que a gente consiga um bom resultado lá contra o Mirassol. Rafael Pio, Rádio CBN Campinas. Rafael, tudo bem? O Guarani teve a terceira pior defesa do campeonato, com 16 gols sofridos, ao lado da Ponte, só melhor que São Caetano e Santos. É possível identificar o porquê disso para não cometer os mesmos erros em um jogo decisivo contra o Mirassol? Sim, é um jogo importante, né? O Mirassol, a gente sabe que um jogo desse não pode ter erro, não pode ter falha, né? É claro que é um incômodo, né? A gente está numa situação dessa, né, sobre a questão das defesas, mas acredito que a gente está melhorando, né? A defesa está bem posta ali atrás, né? E a gente está preparado para que possa conseguir um bom resultado lá contra o Mirassol no mata-mata. Ô Rafael, tudo bem? A gente terminou aqui as perguntas da imprensa. Agora é um campeonato que é decidido basicamente numa partida só. O jogo é de mata, não tem volta, não tem nada, decide tudo ali, né? É um campeonato novo para o Guarani a partir de agora. O Guarani entra em campo zerado, o que aconteceu e bola para frente, vamos acertar tudo nessa partida? É assim que tem que ser? Sim, né? Eu acho que a fase de grupo, né, foi um aprendizado por alguns erros que a gente cometeu, que não pode cometer no mata-mata, né? Mas teve momentos felizes também, né? A gente demonstrou força máxima, que a gente tem um grande elenco, né? Agora como eu disse, mudou a chavinha. Agora é como encarar como cada jogo uma final, né? E o time está preparado para isso, né? Então acredito que a gente vai conseguir um grande resultado lá, né? E dar muita alegria aí ao nosso torcedor. E já caiu a tua ficha aí de que se você não tomar nenhum gol ali, ficar zerado, a gente tem grande chance de classificar? Né? A gente trabalha para isso, né? Para que não aconteça o gol, né? E o Austrália vem fazendo um grande trabalho para isso também com os goleiros, né? E eu tenho fé muito em Deus, né? Que tudo é por Ele, né? Então acredito que essa classificação, né, não é por acaso que aconteceu com nós, né? Tem que ficar muito feliz pelo objetivo que a gente conquistou aqui dentro, né? Mas agora é pensar no Mirassol e a gente ir preparado lá para conseguir um grande resultado. Rafael, obrigado, boa viagem, bom jogo, boa sorte, sucesso em campo amanhã. Valeu, obrigado, né? Vai dar tudo certo, lá se Deus quiser.